Amém? Todos acharam? Números, capítulo 13. 13. Às vezes embola aqui o R com L, mas vai. Todos acharam? Amém? Vamos lá? E o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Está escrito aí, talvez dou? Não. Terra que dou aos israelitas. Envie um líder de cada tribo dos antepassados. Quantas tribos tinha? Quantas tribos tinha, igreja? Então, ele enviou um líder de cada tribo. Então, são quantos aí? Vamos ver, participa comigo. Então, 12. Então, já temos algumas informações sobre isso. Então, ele enviou um líder de cada tribo, que são 12. Participa comigo, senão vocês vão perder, para vocês ficarem ligados, ok? Assim, Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor, todos eles chefes dos israelitas. Agora vamos lá para o 17, mesmo capítulo. Quando Moisés os enviou para observarem Canaã, disse: subam pelo Neguebe e prossigam até a região montanhosa. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos, se a terra em que habita é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas, se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos, tragam alguns frutos da terra. Era a época do início da colheita das uvas. Eles subiram e observaram a terra, desde o deserto de Zin até Reob, na direção de Lebo-Amate. Subiram do Neguebe e chegaram a Hebron, onde viviam Aimã, Sessai e Talmai. Meu Deus, não coloque esses nomes nos seus filhos. Descendentes de Enaque. Hebron havia sido construída 7 anos antes de Zoar, no Egito. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. 2 deles carregaram o cacho pendurado numa vara. Olha que tamanho desse cacho aqui, gente. Colheram também romãs e figos. Aquele lugar foi chamado Vale de Escol, porque causa do cacho de uvas que os israelitas cortaram até ali. Agora nós vamos para a parte do relatório, né? Aí nós vemos eles sendo enviados, agora eles vão trazer um relatório daquilo que eles viram da terra. Ao fim de 40 dias, versículo 25, ao fim de 40 dias, eles voltaram da missão de reconhecimento daquela terra. Eles então retornaram a Moisés e Arão e a toda a comunidade de Israel em Cádiz, no deserto de Parã, onde prestaram relatório a eles e a toda a comunidade de Israel e lhe mostraram os frutos da terra. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Então fique com isso, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela, mas o povo que lá vive é poderoso e cidades foram fortificadas e muito grandes. Também vimos descendentes de Enaque, ok? Gostaria de frisar o versículo 27 com vocês. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual nos enviou, onde manam leite e mel. Estão alguns frutos dela. E agora no versículo 28, olha só o que ele traz. Mas, algumas vão dizer, porém, o povo que vive lá é poderoso e cidades são fortificadas. Eu gostaria, como eu falei para você, de dar um título para essa mensagem: dimensionando as bênçãos de Deus com os olhos da fé. Você
acabou de ler comigo que havia uma ordem, né, de Moisés para que esses líderes das 12 tribos fossem até a terra prometida olhar o que tinha lá. E antes disso, na verdade, Deus já tinha prometido essa terra. Ele, ó, a terra, vocês vão lá só olhar o que tem. Eu já dei essa terra a vocês. E aí nós vemos no relato, na continuação do capítulo, que eles voltam trazendo o que? Ó, o fruto é bom, tem muita coisa boa lá. Realmente tem muita coisa boa. Olha o tamanho desse cacho de uva. Olha o que nós trouxemos da terra. Mas ele traz uma expressão muito interessante que diz: mas, porém. Quando nós, seres humanos, entramos com mas ou porém, nós estamos deixando a fé de lado e colocando o nosso olhar humano na situação. Quando nós chegamos diante de uma situação e dizemos, ó, Deus me prometeu, a bênção que Ele me disse é realmente uma bênção, mas, porém, nós colocamos um ponto de interrogação, uma dúvida sobre a promessa e sobre a bênção que Deus nos deu. E isso, querido, faz com que nós talvez percamos essa bênção, que nós falhamos, que nós percamos o foco. Se você ler, aqueles que já leram essa passagem, vai ver que esse povo não entrou na terra prometida. Esse povo aqui não entrou na terra prometida. Porque através de um relato com os olhos humanos, olharam para a terra e colocaram, mas, porém, eles não entraram nessa terra que foi prometida a eles. Eu gostaria de trabalhar algumas coisas com você nessa manhã, através dessa passagem, para que nossos olhos possam estar abertos, para dimensionar as bênçãos de Deus com fé e não com os nossos olhos humanos. Porque à medida que nós olhamos com os nossos olhos humanos, nós olhamos, olha, não tem jeito, não tem como, olha, é grande demais, é impossível eu entrar, é impossível eu receber. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, nós vamos aprender algumas coisas que nós avançamos, nós conquistamos aquilo que Ele já nos prometeu. É isso que eu quero trazer para vocês. Nosso Deus, querido, nosso Deus é um Pai muito didático. A Bíblia é muito didática, ela nos ensina inúmeras coisas. Deus poderia simplesmente facilitar a vida de Noé, e ele mesmo, sei lá, ele é todo poderoso, e criar a arca. Sim, poderia. Deus é todo poderoso, não é? Mas haja uma arca aí. Ele poderia fazer isso. Deus poderia ajudar a nação de Israel na travessia ali, no tempo no deserto? Poderia. Mas todos eles passaram por um processo até chegar à bênção. É isso que eu quero que você entenda. Noé teve que construir uma ser salvo, para ele e sua família ser liberto daquela destruição. O povo israelita teve que passar no deserto para aprender inúmeras lições. A grande questão que eu e você muitas das vezes queremos a bênção, mas não queremos passar e aprender as lições do processo da bênção. Nós queremos a terra, mas o processo, o tempo de olhar com fé, o momento de você parar e olhar a terra daquilo que o Senhor tem nos dito. Nós queremos algo pronto, é algo natural do ser humano, principalmente essa geração. A geração onde as coisas têm que ser rápidas, é uma geração onde coloca o miojo na panela e quer que um segundo o miojo esteja prontinho ali, quentinho para você. É uma geração que é para agora. É uma geração que, se enviar uma mensagem no WhatsApp e a pessoa não visualizar em questão de 2 minutos, ela já fica, meu Deus, o que aconteceu? É uma geração para hoje. Não entende os processos até chegar à bênção. Há bênçãos que Ele nos prometeu em Sua palavra, que já está prometida. Há bênçãos individuais que Ele também nos prometeu. E se é dele, como eu disse para você, irá se cumprir. Mas há um processo até chegar aí. E esse povo, ele perdeu uma grande oportunidade. Esse povo perdeu uma grande oportunidade de aprender as lições nesse processo da bênção. Ok? Então eu quero trabalhar algumas coisas com você. Precisamos entender, né, que é possível que no processo até a bênção pode ser... nós precisamos entender que é possível que no processo até a bênção
pode ser que há habitantes na terra, né? Lutas que nós temos que enfrentar. Você precisa entender, querido, que até a bênção chegar, até o momento exato que o pai entender que você, não, ele pode receber, ele já está maduro para receber essa bênção. Pode ser que há habitantes nessa terra, pode ser que há moradores nessa terra, pode ser que há gigantes nessa terra. Você precisa entender que não será simplesmente pétalas de rosa e você andando, saltitando, estou indo para... Não. Nesse processo pode ter habitantes, pode ser que lá há gigantes e moradores. Então você precisa entender isso. Quando dimensionamos a bênção de Deus, ok? Quando nós dimensionamos, nós precisamos entender que quando nós olhamos com os nossos olhos humanos, nós vemos só o problema. É muito fácil receber uma palavra, receber uma promessa, mas com os nossos olhos humanos, simplesmente o que nós vemos é só problema. Os espias chegou ali, trouxeram só o quê? Eles até falaram, tem coisa boa lá, mas, porém, quando nós olhamos para a situação, para a promessa que Deus nos deu, e olhamos simplesmente com os nossos humanos, nós só enxergamos problemas. Nós só enxergamos dificuldades. Nós só enxergamos gigantes. E você já percebeu uma coisa? Que aquela questão da notícia ruim, ela vai a lugares muito distantes do que a notícia boa, muitas das vezes. Aqueles 10 chegaram ali e eles inflamaram o povo também a olhar para aquela terra com os olhos humanos. Olha o perigo de andar com pessoas que não estão alinhados com a promessa e com a bênção que Deus prometeu. Os 10 espias que eram o líder deles chegaram, na verdade eram 12, é que eu estou falando dos 10 que trouxeram um relatório ruim sobre a terra, das dificuldades, foram inflamados. E o povo começou a dizer que, olha, é melhor a gente ter morrido lá. É melhor nós ter morrido no deserto. Já vai também para você uma lição. Quando Deus te prometeu algo, quando Deus te prometeu uma bênção, quando Deus te prometeu, te deu uma promessa, cuidado com as pessoas que estão do seu lado, dizendo para você, olha, é bênção, mas, é bênção, porém, cuidado com essas pessoas. Cuidado com essas pessoas que chegam, olha, Deus te prometeu, é verdade, mas, porém, cuidado. Porque essas pessoas podem inflamar uma situação onde você somente pode olhar para o problema. Ok? Essas atitudes impediu os israelitas de calcular. A palavra dimensão, dimensionar, ok? Ela vai trazer a ideia de calcular, de medir. Vai trazer a ideia de medir, de calcular. Então, essas atitudes que os israelitas e os líderes, os 10 líderes tiveram ali, que eles tiveram, impediram eles que calculassem a bênção de Deus, de dimensionasse a real bênção de Deus para a vida deles. Essas atitudes erradas que eles tiveram, mediante a promessa, mediante a bênção. Então, eu gostaria de trabalhar algumas com vocês, para que eu e você possamos aprender. A Bíblia é um dos livros mais abençoados, na verdade é o maior livro abençoado que existe. Sabe por quê? Ele não esconde os erros de homens e mulheres que passaram. A Bíblia poderia simplesmente pintar Davi como o cara que não pecou, o cara que não errou, mas nós conhecemos a história de Davi. A igreja conhece a história de Davi. Você sabe o que aconteceu com Davi, mas está relatado na Bíblia. A história de Sansão, a história do povo de Israel, que recebia de tudo de Deus, mas vivia na idolatria. Pastor, mas por que a Bíblia escreve essas coisas? Simplesmente para que eu e você não façamos o mesmo. Para que eu e você aprendamos com essas lições.
Há uma reportagem na televisão de um tal pastor que o repórter está entrevistando ele, e ele estava cometendo adultério, ele estava com várias esposas dentro da igreja. E esse repórter pergunta para ele, olha, por que você está fazendo isso? E ele abre, aí ele diz, olha, vá, ele entende a passagem, vá, pegue a mulher do teu próximo e adultera. Ele tem um entendimento errado, mas você vê alguns relatos da Bíblia sobre adultério, querido, não é para você fazer aquilo, é para você fazer o contrário. E ele estava entendendo, não, ele na verdade entendeu errado o termos que estava escrito ali, e ele estava fazendo o quê? Casando com várias mulheres da igreja. Mas há relatos de adultério na Bíblia? Mas nós temos que aprender com isso. Não está aqui simplesmente, nossa, que legal, é interessante estar na Bíblia. Nós temos que aprender com isso, então nós temos que aprender com essas atitudes erradas que eles tiveram e não alcançaram a promessa. A primeira atitude errada que eu observo aqui nessa passagem é a justificativa. No versículo 2, no capítulo 13, nós vamos ler que Deus já tinha dado a eles a palavra, a promessa. Mas, ao invés dos espias ficarem com a palavra de Deus, com a ordem de Deus, eles preferiram ficar com a justificativa, dizendo, mas, porém. Eles preferiram justificar, dizendo, olha, a terra até é boa, mas tem muita coisa lá. Então, uma das coisas que precisamos aprender nessa passagem quando nós vivemos uma vida de justificativa, ó céus, ó vida, esse dia nós falamos sobre esse bichinho que fica ali, eu não sei se é o bichinho ou se é o que fica, ó céus, ó vida. Se você ficar nessa, não, a promessa é boa, a bênção é boa, mas... justifica ali. Não, querido, você precisa ter uma postura de entendimento. A palavra já foi dada. Ele já deu a palavra que a bênção é sua, a bênção é nossa como coletivo. As bênçãos descritas na palavra é nossa. Então você precisa ficar com a palavra e não com a justificativa. Para que você realmente receba a bênção de Deus, para que você realmente possa calcular e dimensionar a bênção de Deus, você precisa deixar as justificativas de lado. A palavra já está com você, a bênção já está com você, mas as justificativas, as desculpas precisam ser deixadas de lado. Olha, a promessa é minha, a bênção é minha, eu vou seguir adiante. Essa terra, aquele que prometeu, é minha terra. Essa cidade é minha. Outra atitude errada que esses homens tiveram é duvidar da palavra de Deus. A dúvida, querido, ela impede que você dê um passo de fé. A dúvida impede que você olhe com os olhos da fé. O ponto de interrogação que está na sua mente sobre a bênção de Deus precisa ser retirado para que você possa avançar, para que você possa ir para um outro nível. Há uma promessa sobre a sua vida, a bênção de Deus que foram proclamadas sobre a sua vida. Mas deixa eu te perguntar, há dúvida no seu coração? Há dúvida em sua mente? Porque a palavra de Deus é avançar. Eu já dei, eu já prometi para você. E você sabe as promessas individuais que Ele fez para você. As promessas que é coletiva, que estão na Bíblia, nós também, aqueles que já leram, sabem das inúmeras promessas que tem para mim e para você. Mas um dos empecilhos e uma das lições que precisamos aprender principalmente, e agora eu entro na parte de Josué e Calebe. Há aqueles que inflamam para que você olhe com os olhos humanos, mas há aqueles que estão perto de você dizendo, olha, vocês estão loucos. A terra que nosso Deus nos deu é nossa, nós vamos avançar. Então Josué e Calebe, o que eles fizeram? Eles não simplesmente olharam com os olhos humanos, mas eles olharam com os olhos da fé a promessa que Deus deu a eles.
Eles não duvidaram. Josué e Caleb, quando eles olharam ali a terra, viram o fruto, eles chegaram dizendo, olha, que isso? Vocês não podem pensar assim, a promessa já foi nos garantida, vamos avançar, a terra é nossa, não importa que há gigantes. Eles tiraram uma dúvida e eles avançaram para a promessa, avançaram para a bênção. De que lado você está? Do lado desses 10 líderes, 10 espias, que chegaram e simplesmente olharam com os olhos da fé? Ou do lado de Josué e Caleb, que dimensionaram a bênção de Deus com os olhos da fé? Que lado você está? Outro erro desses 10 espias, desses 10 líderes, a incredulidade. A falta de fé. A palavra de Deus diz que sem fé é impossível, o quê? Muitos de nós recebemos uma palavra, mas a incredulidade está lá. A gente não consegue sair do lugar, a gente não consegue avançar. Porque simplesmente nós mesmos não acreditamos na palavra que Deus nos deu. Não é o seu marido, não é a sua esposa que deu essa palavra, não é o seu amigo que deu essa palavra. As promessas que estão descritas na Bíblia, Ele deu para mim e para você. Foi Deus que te deu, e como eu disse, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. E quando Ele te dá uma palavra, uma promessa, Ele não está brincando com você. Ele não está brincando com seus sentimentos, de fazer, olha, toma aqui, pega ali. Não, Deus, Ele te prometeu algo, mas você precisa se posicionar com os olhos da fé. Você precisa se posicionar com os olhos da fé para avançar, para calcular, para dimensionar a bênção que Ele já prometeu, a bênção que Ele já te deu. Sem fé, você não vai conseguir avançar para aquilo que Ele te prometeu. Se Abraão não tivesse fé na promessa, olha, sai, que eu te mostrarei, eu vou te abençoar. Se Abraão não tivesse fé, ele não avançaria. Sem fé, você não vai avançar para a promessa e bênção que Ele te deu. Sem a fé, você estará aqui, de mãos atadas, parado no mesmo lugar, mas com a fé, crendo que a promessa vem dEle, você vai avançar, você vai alcançar essa promessa, entendendo que é Ele que te deu a promessa. Outro erro que esses 10 espias cometeram, eles olharam pela aparência. Nosso pastor trouxe a ministração domingo passado, sobre Abraão e seu sobrinho, onde ali olhou para a terra boa, a aparência da terra. Esses homens olharam a aparência, mas o lado negativo da terra. Eles até viram coisa boa, eles até viram um fruto, mas eles preferiram imaginar que eles não conseguiriam. E realmente, eles sozinhos não conseguiriam, mas eles tinham uma garantia. Eles olharam, uau, falta pouco para chegar nessa terra, mas lá tem gigantes. As cidades são fortificadas, não vamos conseguir. Olha o nosso tamanho, olha só o povo que a gente tem. Nós estamos marchando, nós estamos cansados, nós estamos exaustos, não vamos conseguir. E quantas vezes não olhamos para a aparência? Quantas vezes diante da promessa de Deus dizendo, olha, é impossível, não vai acontecer. Olhamos para a bênção, mas olhamos também para palavras ali erradas e dizemos, não vai acontecer, não vai acontecer. E nós ficamos parados, olhando a aparência, olhando a circunstância, olhando se esse projeto, Cidade dos Meninos, Hope, que nasceu no coração ali do pai do nosso irmão Felipe, se ele tivesse olhado as aparências da situação, vir para o Brasil, teria morrido ali. Mas ele olhou com os olhos da fé, conseguiu contemplar o que está acontecendo aqui hoje, acontecendo no Espírito Santo, com os olhos da fé. Talvez muitos estão vivendo coisas hoje que falam assim, nossa, realmente, naquele tempo parecia difícil, mas hoje eu estou com a promessa, hoje eu estou com a bênção, você sabe disso. E hoje você, uau, como eu cresci nessa fé. A fé, querido, está muito ligada a uma ação, uma atitude. Quando nós dizemos que temos fé, nós temos que colocar um pé à frente, a ação. Eu tenho aprendido que entre dizer o sim e o ir, há uma lacuna. Entre dizer há uma terra prometida
entre o ir, há uma lacuna. Entre a bênção e você, se você não dá um passo de fé, há uma lacuna. O povo estava tão perto da terra. O povo estava tão perto da promessa. Tão perto da bênção. E talvez hoje você está aqui nessa manhã tão perto. Mas tão perto que você está sentindo, mas a dúvida, o medo, a incredulidade tem parado no seu coração. Mas hoje nessa manhã, levante com os olhos da fé, dimensione a bênção que Ele tem para você. Levante, se posicione, porque a promessa, a terra é sua. A promessa individual, as promessas coletivas que Ele não deu, são nossa igreja. Levante-se, coloque-se de pé. Ele quer que você avance. Mas você precisa aprender com essas lições. E aprender com Caleb, aprender com Josué, que passaram, né? Se você ver no relato, passaram um tempo sem eles ainda receber essa promessa. Mas esses homens entraram com uma parte do povo. Eles entraram com o povo que foi prometido ali. E passou anos. E você vai ver os relatos de Caleb e Josué dizendo assim, não, essa palavra, mesmo depois que passou anos, essa palavra foi garantida por nós. Eles não esqueceram da promessa. Eles não esqueceram, mesmo que o tempo veio, eles não esqueceram. Talvez tenha anos que você recebeu uma palavra. Talvez há um tempo que você recebeu uma promessa, uma bênção. Mas, talvez está gerando até um esquecimento em você. Está gerando até uma incredulidade, um medo. Mas eu, como um homem de Deus, eu venho trazer para você nessa manhã. Levante. Se posicione, olhe a terra com os olhos da fé, dimensione a bênção com os olhos da fé, não com os olhos humanos. Você vai ver sim, que há gigantes, que há habitantes, mas se Ele te prometeu, os habitantes sairão, a porta vai se abrir, esses gigantes vão cair por terra. Se Ele te prometeu, a porta vai se abrir, o recurso vai chegar e você vai entrar nessa terra. Mas se você chegar nessa terra, e olhar para trás, como a mulher de Ló, que estava ali, olhou para trás, preferiu o Egito. Não, o povo de Israel preferiu o Egito. Estava ali caminhando diante da promessa. Estou indo para a terra. Mas daqui a pouco, o que eles fizeram? Olharam para trás. Nossa, lá tinha cebola. Nossa, lá tinha as coisas gostosas lá. Talvez você está pertinho da promessa, mas você está olhando assim, olha, lá era mais fácil. Principalmente nós, querido. Quem já teve a sensação que quando aceitou a Cristo, veio mais dificuldade? Quem já teve essa sensação? É que ainda muitos de nós olhamos, mesmo aceitando a Cristo, olhamos com os olhos da incredulidade. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, para dizer, olha o tanto que eu já avancei, olha as bênçãos que eu já recebi. Não é que você era melhor quando você estava lá. É que quando você está do lado do inimigo, ele mascara as coisas e faz com que você, ai que gostoso, que cebola gostosa. Mas quando você está aqui, você consegue entender no mundo espiritual, você consegue entender que aquilo que você vivia não era bom. E o que você está vivendo hoje é sim a promessa e a bênção de Deus para a sua vida. Nessa manhã, gostaria de encorajar você a colocar-se de pé. Gostaria de encorajar você a olhar aquilo que Ele te prometeu, não com os nossos olhos humanos. A olhar para o ano de 2021, não com os olhos meramente humanos, mas olhar para o ano de 2021 com os olhos da fé. Se você abrir o jornal e se você ficar na frente da televisão 24 horas, você vai ver só desgraça. Não, tem coisa boa no Brasil, mas é gigante. Tem coisa boa no Brasil, mas tem muita coisa para acontecer, vai ter muita morte ainda. Se você olhar só isso, você vai ficar paralisado. Mas se você olhar com os olhos da fé, que você, quando você olha com os olhos da fé, como diz os nossos pastores aqui, quando vocês olham com os olhos da fé, você diz, tudo isso que tem acontecido é uma coisa, é promessa dele que aconteceria e ele já está vindo. Olha só como que muda a perspectiva. O que está acontecendo hoje é
até motivo de alegria, sabendo que Ele virá. E as coisas estão se cumprindo. Amém? Que você fique com essa palavra nessa manhã. Dimensione as bênçãos de Deus com os olhos da fé. Assim como fez Caleb, assim como fez Josué. Amém? Avante sempre na promessa de Deus. Ok? Gostaria de estar, na verdade vamos estar orando, finalizando esse tempo aqui de ministração. Feche teus olhos. Pai, a palavra é tua. É o Senhor que nos direcionou a essa ministração, a teu Santo Espírito que ministrou ao meu coração, para estar ministrando ao coração dos irmãos. Que essa palavra, Pai, possa gerar frutos. Que essa semente que foi lançada possa gerar frutos. E os irmãos que estão aqui, possa viver uma vida olhando, dimensionando as bênçãos de Deus com fé. Que nós possamos aprender com esses erros, com essas lições que aprendemos, que esses 10 espias tiveram. Que podemos também aprender com os nossos irmãos, Caleb e Josué, que olharam com fé. Ajude, Pai. Ajude a cada irmão que está aqui nos assistindo, cada irmão que está aqui presente, a dimensionar aquilo que já temos recebido, aquilo que vamos receber com os olhos da fé, e não com nossos olhos meramente humanos. É isso que nós te pedimos como igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, nós estamos aqui, mais um domingo, domingo passado foi o nosso irmão José Anderson, que está, que foi um dos primeiros, inaugurou ali, já fez o primeiro rango ali, a primeira comida, ali na casa, tem vivido um tempo muito bom ali, e hoje nós temos o segundo, glória a Deus, o segundo jovem